the first camp meeting of 2025. Ich möchte alle willkommen heißen zu dem ersten Camp-Meeting von 2025. We're gathered here at Brenham in Germany. Wir sind hier in Estamos em Bremen, in Bremen, na Deutschland. Alemanha. And we have a weekend of 9 presentations, I believe. Ein Temos Wochenende o mit final de 9 semana com Präsentationen. 9 apresentações, Let's eu open with a creio. word of prayer. Lasst uns Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for your goodness and your agradecemos mercy towards us. pela tua bondade e misericórdia para conosco. As we gather together Ao nos at reunirmos this auspicious camp meeting, nessa may campal, we truly have a holy convocation. que nós possamos ter uma convocação santa. Those who are here in person Os que estão aqui em pessoa desire a blessing, e que desejam uma the bênção. blessing of fellowship A bênção de estar of em unity comunhão, and unidade common purpose. e um propósito em comum. As we welcome you, Ao te darmos we as welcome all of our boas-vindas, friends and neighbours across the world. também damos as boas-vindas a amigos, amigas, vizinhos, vizinhas ao redor do mundo. As you Fica teach us. conosco In à Jesus' medida name. que nos ensinas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Just a little bit of housekeeping. You're probably all aware Só that para I just returned informar, from a camp meeting in South Africa. vocês provavelmente sabem que eu acabo de voltar de uma campal na África do Sul. We knew when we were going to that venue Sabíamos que quando estávamos indo that we were para o likely to local, have internet issues, que provavelmente íamos ter problemas com a internet. but they turned out to be much worse than we anticipated. Mas acabou sendo pior do que nós imaginávamos. Of the 8 presentations that I did, Das 8 apresentações que eu fiz, only the first one was recorded via Zoom and was put online. apenas a primeira foi feita no Zoom e já está online. The remaining 7 were recorded locally, As restantes foram gravadas and de they've only forma just now local been uploaded. e só agora é que elas estão they're audio sendo files. colocadas no canal. Mas apenas são áudios. Only 5 of the 7 audio files have been uploaded so far. Até aqui só temos 5 dos áudios que remaining que 2, fizemos upload e os 2 que faltam, I think their numbers, I'm going to say 5 and 7. eu acho que é o Or 4 and 7. número 5 ou 4 e They should be 5. uploaded in the next couple of days. Nos próximos dias já devemos subi-los. I think there may be a video upload coming soon as well. Provavelmente vamos ter um vídeo também que vamos fazer upload. If that ends up working out, the link will be made available to you. E se isso funcionar bem, o link vai estar So disponível that para means vocês. many of you won't have listened to those presentations or seen the board work. Então significa que a maioria de vocês não vai ver esse So I just want to trabalho do a que quick review of some of the estava no quadro. highlights that we looked at that camp meeting. Então eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente viu na campal na África do Sul. So a question that I've received over and over again Então uma pergunta que eu over the recebo last vez após vez is why I have remained neutral é por que eu tenho estado neutro regarding the Sunday law study. em relação ao estudo da lei dominical. And when I say the Sunday law study, Quando eu digo o it's estudo not specifically one da person, lei dominical, não é apenas uma pessoa, but the various opinions that people have.
mas são várias opiniões de pessoas no movimento. Justification of my position. É a justificação da minha posição. Or perhaps I should say my approach. Ou talvez a minha So what I abordagem. did was I compared two Sunday law histories, the first and the last. Então, o que eu fiz foi comparar duas histórias de leis dominicais, a primeira e a última. I guess most of us would understand that we've got four Sunday laws in our history. Eu acho que a maioria de nós entende que temos 4 leis dominicais na nossa história. Priests, Levite, and I Sacerdotes, compared the levitas, first and the last, the netineus, priests 144 are mil. one. E eu comparei o primeiro, sacerdotes, e a última, 144 mil. We looked at two Sunday laws. Vimos duas leis I dominicais. put 2024. Eu coloquei That 2024. doesn't mean I'm suggesting that the Sunday law was in 2024. Não significa que eu estou sugerindo que foi em 2024. And the discussion in that first waymark E a discussão desse primeiro marco is actually 2012 to 2024. é de 2012 a 2024. A 2014, perdão. All right, 12 to 14. 2012 So a I laid out 2014. a dynamic of that first history Então, eu coloquei a dinâmica dessa primeira história of an angel, de um anjo, a message uma mensagem from a member, de um membro, and I'll call it the movement, e eu vou and chamar that's the general movimento, membership. que são os membros em geral. So once we set up that dynamic, Uma vez que a gente colocou essa dinâmica, we're then going to compare and contrast it with our own history. vamos comparar e contrastar com a nossa própria história. If we just call that 1, 2, 3, Se chamarmos a isso 1, 2 e 3, of course, the whole purpose of doing this claro que todo o propósito de is to fazer understand what's isso happening today. é para entender o que está acontecendo hoje. So that 1, 2, 3 would line up for us. Então, esse 1, 2, 3 iria With an alinhar-se angel, para nós com a um anjo, message, uma mensagem and the movement. e o movimento. Any questions on that? Can we Alguma understand pergunta why em I would relação a approach it isso? that way? Por que eu iria abordar dessa forma? Does it make a difference? Does it make a Será que faz Does it make a diferença? difference that this person who's given this message is an elder? Será que faz diferença que a pessoa que dá essa mensagem seja ancião? You said elder. Does it make a difference if they're an elder? Faz diferença se a pessoa I'll just go que with deu o elder. estudo seja ancião ou anciã? So I'll go back. Go back to 2014. Vou voltar a Ou 12. 2014 ou 2012. Number 2. Is that person an angel or a member? A segunda, essa pessoa é um membro ou um anjo? You've answered your own question. Okay. Você respondeu sua própria She's answered her own pergunta. question. Então, ela respondeu a própria pergunta. ...2014 history, number 2. A história de Blessing, is this person a member or an 2014, angel? segundo.
Blessing, essa pessoa é um membro ou um anjo? Yes. Okay, so are we all clear that number 2 is a member? Então, estamos todos esclarecidos que o segundo é um membro. So we're okay with that? Estamos bem com isso. I'm not in charge. I have no idea. 2024, 2024, number 2. segundo. Esther, is that a member? Esta é esse um membro? Yes? Number Sim. 2, is that a member? Segundo. Yes? So we all agree it's a member. Então, estamos de acordo que é um membro. So when it comes to organization, Então, quando se trata de organização, we have a structure, yes? temos uma estrutura, Or we'll call it some kind of family tree. ou vamos chamar de uma árvore Tree. genealógica. In this model, E nesse modelo, we have elders, nós leaders, temos anciãos, líderes, Bible workers, trabalhadores and bíblicos, members. obreiros bíblicos e membros. So depending on where you are in this structure, Então, dependendo de onde você está nessa estrutura, we know that everybody has a different place. sabemos que cada pessoa So tem um lugar an diferente. elder is above a member. We all Então, agree with that? sabemos que um ancião Yes? está They acima de tell um the membro, members what to certo? do. Dizem aos membros o que devem Do you agree fazer. with that? Of course that's Todos not true, concordam? because they're E supposed to claro que serve isso the não é members, verdade. not boss them Porque eles around. deveriam servir os membros e não ficar dando Okay, ordens. so when it comes to study, what's our structure look like for that? Então, em relação a estudo, So com o que se parece a organizationally, nossa the estrutura? structure is a hierarchy. Na questão de organização, nós temos uma So we'll call hierarquia. it a pyramid structure, Então, vamos chamar a estrutura pirâmide, because I can't spell hierarchy. porque eu não So, consigo for escrever study. hierarquia. What's our structure? Para estudo, Isaline? qual é a nossa estrutura? Isaline? Okay. So we have a structure. Então, nós temos uma You said estrutura. something else? Everyone's at the same level. Todos estão So we'll no call mesmo that nível. horizontal. Então, vou dizer horizontal. So elders Então, and anciãos members e are at membros the same level, estão no mesmo nível. which means there's no such thing as an elder. Significa que não há isso de Everyone's the same. ancião ou anciã. Todos são So according to iguais. Daniel 12, De acordo com Daniel we'd use the 12, word wise, iríamos usar a palavra sábio, depending on what passage you want to go to. e dependendo de que passagem bíblica We queremos currently ir, now call ourselves priests. a gente se chama de sacerdotes. So to answer the question, there's no difference between 2014, 2024. Então, para responder a pergunta, não há diferença entre 2014 e That number 2024. In the first one was just a member. Na primeira, two o is an elder. segundo era apenas um membro, e depois no terceiro, That's a one mesma point. coisa. Esse é um Um, ponto. Being an elder does confer certain privileges. Ser ancião, sim, tem alguns privilégios. There's no denying that. Não dá para And negar I just want isso. to make one more comment. E eu quero fazer mais um I just had comentário. number 2 here. Eu coloquei Message o and a número 2 aqui, member. mensagem e um membro, And everybody seems to think e toda a gente there's parece only one pensar message here, que apenas há uma or one mensagem aqui, messenger. ou um And mensageiro. that's certainly not the case. E isso com certeza não é So o caso. this does not just apply to a singular or to an individual. Então, isso não é só um indivíduo. Curtis, Curtis,
You need to do it to me. Go into this section. So an angel is related to a message or a study, yes? Então, um anjo está relacionado a uma mensagem ou um estudo, certo? Is there a hierarchy between angels who have a message and a regular member? Existe uma hierarquia entre um anjo que tem uma mensagem ou membros? Is that your question? Essa é a sua Part of pergunta? it? Parte dela? Oh, you already know the answer? E você sabe a resposta? You already know. Okay. So yes or no first. Sim ou So não? Curtis said angel and a member. Yeah. Let's just ask one more question. Is there a Eu quero te fazer qualitative outra difference? pergunta. Existe uma diferença And what that means qualitativa? is the O que quality of their significa message better than the qualidade- quality of the message of a member? a qualidade da mensagem de um anjo é melhor que a qualidade da mensagem de um membro? So it's not better quality, Então, você disse que não é uma qualidade right? melhor. So if it's not better quality, Então, se não é uma qualidade melhor, what's the hierarchy based upon? a hierarquia é baseada em quê? So you said that the angel has a gatekeeping role. Então, você disse que o anjo tem um papel de guarda. So the angel controls their own message, Então, o anjo controla a sua própria which mensagem, gets dangerous. que é So I'll perigoso. come back to my question. Is there a qualitative difference? Então, a minha pergunta continua sendo: será que existe uma diferença qualitativa? Because if there Quant- isn't, what's the qualitativa? hierarchy based upon? Porque, se não, a hierarquia serve para quê? Let's not talk about their own message. Não vamos falar da sua Let's própria not talk about mensagem. gatekeepers. Não vamos falar dos I'm asking, is there a porteiros. difference between the message that comes from an angel and a message that comes from a member? Eu estou questionando se existe diferença da mensagem que vem de um anjo ou de um membro. And you've currently said no. E você disse não. So Curtis has brought the idea of put that aside Curtis, então, trouxe a ideia de colocar isso de lado. I want to ask the members here E eu quero perguntar aos membros aqui if they view a message that comes from an angel of a higher standing, which means it's of a higher quality than a message from a member. se eles acham que a mensagem que vem do anjo tem uma qualidade maior que a mensagem que vem de um membro. Andres? Andrés? Members don't have any messages. Os membros não têm mensagens? Only angels have messages. Só os anjos têm mensagens. So in 2014, Então, em you don't agree 2014, with that historical perspective here você não concorda com essa perspectiva histórica, because the Sunday law message porque a mensagem da lei dominical was in the hands of a member, estava nas mãos de um membro, not in the hands of an angel. não nas mãos de um anjo. So you know your statement isn't factually correct. Então, o que você disse não está So you must have fractalmente meant something correto. else. Então, talvez você tenha you know that quer history. dizer outra coisa, porque você conhece essa história. That member number 2 is not an angel.
O segundo não é um anjo. in 2012 or 14? Entre 2012 e 2014. I just want to give Andreas a chance to. Quero dar ao Andrés a oportunidade. Okay, so in model number 1, number 2, you're saying that was an angel, not a member. Então, o modelo número 1, você diz que foi um anjo e não um So then membro. I'm going to ask, how do you define what an angel is? Então, eu quero perguntar como você define o que é um anjo. How do they receive that accolade, that title? Como é que eles recebem esse título? Can't be self-proclamation. Não pode ser através de autoproclamação. So 2012, this member stands up, gives the message, Então, em 2012, esse membro se levanta, dá uma and mensagem promptly gets kicked out of the movement. e é expulso do So how can movimento. someone kick out an angel? Então, como é que você pode Because the angel is the leader colocar of the fora um movement. anjo? Porque o anjo é líder do So movimento. if the angel sort of moves to one place, the movement moves with them. Se o anjo vai para um lugar, o movimento segue esse anjo, ou vai junto. Curtis? No? Natalie? Natalie? Tamina? Tamina? Okay, so we're going back to the question of the quality of the message between an angel and a member, and Tamina says there's no difference. Então, estamos voltando para trás à pergunta entre se há uma diferença de qualidade entre o membro e o anjo, e a Tamina disse que não há diferença. So Tamina says the member became an angel, so there's no difference. A Tamina disse que o membro se tornou um So- anjo, então não há diferença. When the person became an angel, Então, quando a pessoa se tornou um their anjo, messages now as mensagens de of a higher agora, quality than a regular member's message. será que são de maior qualidade que um membro regular? The answer is yes. Então, a sua resposta é sim. Então, a gente está com um pequeno problema aqui, que estamos sem som no Zoom. Não temos áudio. If someone stands up and gives some different message to Elder Tess, Então, se alguém se levanta e dá uma mensagem so that Acts diferente 27 da stuff is rubbish, e diz que tudo aquilo They can de Atos prove it. 27 é lixo e conseguem provar, you're going to believe them. então vocês vão acreditar. All the people who said they're equal, you put your hands up now, you're going to believe that person. Todas as pessoas que disseram que eles são iguais, então, e que levantaram a mão, vocês vão Put your acreditar. hands up. Levantem a mão. You're going to put your hands up. Você vai levantar a sua mão?
You're going to put your hands up or not? Você vai levantar a mão ou não? Oh, that person here was a nobody and they suddenly got kicked out of the movement. Essa pessoa, Were por not não ser accepted. ninguém, foram expulsos do movimento, não foram aceites. And this is the trap that the people at the previous camp meeting got stuck into. Got E essa stuck é a in. armadilha em que as pessoas na campal anterior caíram. When you start following members Quando você começa a seguir membros and start rejecting angels, e começa a rejeitar the anjos, dynamic of your organization, your church, changes fundamentally. então a sua organização, a organização da igreja muda de forma Esther, fundamental. you're not agreeing with me, but you're the one who said they're the same. Esta, você não think- concorda comigo, mas você foi quem disse que eles eram iguais. Let's not be theoretical. Let's real. Who's going to say a messenger, so a member, going to do a study and you're going to believe them over an angel? Então, vamos ser realistas. Um membro vai dar uma mensagem e você não vai querer acreditar no membro ao invés de Because um if anjo. that's the case, Porque se esse é o caso, answer this question: respondam essa pergunta. what is an angel? O que é So you um answer that one, anjo? Natalie. Tell me what an angel is. Responda isso, When a Natalie. O que é um member anjo? can have a better message than them. Quando um membro pode ter uma mensagem melhor que esse anjo. Natalie said that in these two histories, number 2 is not an angel. We've stated that as a fact. A Natalie disse que nessa história o número 2 não é um anjo. And your question is what? E a sua pergunta é qual? The whole point of doing this is to try to understand our history by using a previous history. Todo ponto de fazer isso é usar a nossa Otherwise, there's no história point in e de doing uma this. história anterior, senão não haveria nenhum So hopefully you've sentido de answered fazer that isso. question, why we're doing this. Então, eu espero que você tenha agora a resposta But my do porquê question estamos was, fazendo isso. Mas a minha You pergunta said the foi, study of a member the study of an angel is the same. você disse que o estudo de um membro versus o estudo de um anjo é igual. I'm 100% sure you said that. Estou quase 100% certo que você disse isso. Qualitative means quality. E nós estamos, quando falamos qualitativo, falamos em questão de qualidade. Qualitative means the quality of the message. Qualidade da mensagem. It wasn't for that. It's fine if you didn't understand the question, but a fair few of you put your hand up when I said, are they the same? And you said yes, as did many others. Tudo bem se você não entendeu a pergunta, mas quando eu fiz a pergunta, muitos de vocês levantaram a mão e disseram que sim, mesmo Keep on pointing to the board como like that's outras going to do pessoas. something. They're both members. Ambos são membros. And my question is, E a minha when pergunta a member é, stands up against an angel, who wins? quando um membro se posiciona contra um anjo, quem ganha? Okay. We did not all say the angel. Nem The toda a gente majority here disse o said it anjo. wasn't an angel. They were the same. A maioria aqui disse que eles eram iguais. Okay. So now we're hopefully all on the same page. Espero que agora estejamos todos na mesma página. We had the same discussion in the last camp meeting. Na última campal falamos sobre a mesma And most coisa. people who participated said, we're as good as angels. A maioria das pessoas que participou estava dizendo, somos tão bons We can quanto think for anjos. ourselves. Podemos pensar por nós mesmos. And I want to show you that you can't think for yourselves and you're not as good as angels. E eu quero mostrar que vocês não conseguem pensar por vocês e que não são tão bons quanto os anjos. Gal, Raquel?
congregation, Israel, they say we are all saints. And like, are you? So these are the 3 leaders and I think the 250 printers. Então temos como 2 líderes, e eu acho que Who say that they're all 250 holy. sacerdotes, todos dizendo And who que made são Moses santos. ruler over. E os que fizeram Moisés reinar Curtis. sobre eles. Curtis? Curtis's original question was what? A sua pergunta original, Curtis, foi qual? So, Curtis says there's a problem here Curtis disse que há um problema because aqui, I never put angels porque eu nunca coloquei anjos. deliberately. E eu sei que eu não fiz isso. Because the Foi question was deliberado. about an elder and a member. Porque a pergunta era em relação a um membro e um elder. Oh, Um ancião, perdão. our screen's frozen. Not me. Because this is a question on number 2. Porque isso é a pergunta em relação ao número 2. Okay. So hopefully we're all okay with that. Então, eu espero que Our estejamos screen's todos bem frozen. com isso. I guess you know that. Espero que vocês saibam okay, so look, que they nosso know. quadro digital está travado. So, beyond this, beyond the conclusion that you can come to, Independente what I da want us to conclusão a qual see vocês chegam, o que eu quero que is vocês vejam how I've approached the problem. é como abordar o problema, como eu abordei esse problema. What do I need to do? E o que eu preciso fazer? So, if I were to give my apology and defense, Eu vou dar a minha desculpa e a minha defesa. I want us to see what approach I took. Eu quero que a gente veja qual foi a minha Because it's abordagem. not about me Porque não é sobre as an mim individual, como um how indivíduo, nice I am, o quão bom eu and how sou mean Elder Jeff was. e o quão ruim era o ancião Jeff. It's not how we should approach these things. Não é assim que a gente deveria abordar essas coisas. Are we all okay with that? Estamos todos bem com isso? To me, the only valid way to know if something is right or wrong Para mim, a única forma válida de saber se algo está certo ou errado, I know it's a cliche, but is using methodology. eu acho que parece um clichê, mas é utilizar a metodologia. Primary one that we use, A metodologia primária que compare nós and usamos, contrast. comparar e contrastar. So I wanted to discuss this so we're all Então, eu clear queria falar that sobre isso para que the answer that I'm giving is based upon methodology, estivesse claro que a resposta que eu estou dando é baseada em not metodologia, based upon anyone's personality não baseado na personalidade de alguém or their rank in the organization. ou no ranking na organização. Any questions? Natalie? Perguntas, Natalie? Elder Tess isn't here to protect her message. A anciã Tess não And está Elder aqui para Jeff isn't proteger a here to mensagem dela. E o message. ancião Jeff não está aqui para proteger a mensagem dele. The point being, who's going to protect Elder Jeff's message? Natalie? O ponto é, quem Who vai is? proteger a mensagem So the do third ancião angel Jeff, protects the Natalie? first angel's message. Então, o terceiro anjo protege a mensagem do primeiro anjo. Or, so any angel will protect the other angel's message. Ou qualquer anjo vai proteger a mensagem do outro anjo. Sorry?
No, no, no. Your question was, A sua question pergunta foi was, who protects the third angel a pergunta foi when they're quem not here to protege o defend terceiro themselves? anjo quando não estão aqui para se defender. My question was, A minha who protects pergunta the foi first angel when they're not here to protect themselves? quem protege o primeiro anjo quando eles não estão aqui para se proteger. And your answer is for the first angel? E a sua resposta é para primeiro anjo? If you're going to do that, I'll just move on. I won't do it that way. Se você vai fazer isso, eu Because vou when I fazer respond de to outra people, forma. Porque quando eu I respondo para as don't pessoas, debate, eu não I debato, respond with methodology eu respondo com metodologia and a sprinkling of logic. e um pouco de lógica. And so if you're worried about the third, E se você então se preocupa com o terceiro, Iselin, who should she be most worried about? Isaline, você deveria estar mais, ela deveria estar She's mais worried about the preocupada third. com qual? Ela está preocupada I com already o gave the terceiro. answer. Eu já dei a resposta. Anyone? The first. Alguém? You should be Primeiro, worried about the first angel's message, not the third angel's message. vocês deveriam estar preocupados com a mensagem do primeiro anjo, não do terceiro. The first angel's message is the way through. Who's protecting that message? Então, quem está protegendo a mensagem do The primeiro second. anjo? If the second is protecting the Segundo. first, Se o segundo está then we should have protegendo o confidence primeiro, então deveríamos estar of confiantes what? de quê? No, of what? That the second would protect Que the o third. segundo iria proteger o terceiro. But you personalized it. I want to do it in the realm of angels. Você So you have no fear. personalizou, mas eu quero falar de anjos. Então você não But tem you do medo? have a fear. And then you have to ask, if you want to, what's your fear based upon? Mas se você quer ter medo, você tem que me dizer o seu medo é baseado em quê? Can you share it with us? Quer compartilhar? So, for a start, you've used the word hijack, which, for a start of the word, you used the word hijack, Para começar, você usou which we can't accept in a Bible study forum like this, Para começar, você usou a palavra unless it's me that's doing hijack, it. Unless it's me ou that's doing it. assaltar. E nós não podemos usar esse I tipo de won't let palavra members aqui, a use menos those que words. seja eu usando. Not in an open forum like this. So, Não num fórum aberto assim. the issue that you have is that you Então, feel O problema that que você the tem third angel's message is under attack é que você sente que a mensagem do terceiro anjo está sob ataque by a member. por Is that causa de um membro. So, you could just say yes or no what I just said. Você pode dizer que sim ou não àquilo que eu acabei de dizer. Okay, I don't understand that. No, I said. So, do you believe that a messenger, a member, has put the third angel's message in jeopardy or of none effect? Você acredita que o membro colocou sob questão a mensagem de So, um yes. anjo ou não? Sim? Well, there's plenty of people who don't agree with that. Ok, muitas pessoas não acreditam ou não concordam com isso. But that was. So I hope has your question been answered. Sua resposta Question was, foi, a who sua protects the pergunta foi third angel? And respondida? you've said yourself, it's another angel. Porque a pergunta é, quem protege o terceiro anjo? E você disse que deveria, Yep. então, respondeu dizendo que deve ser outro anjo. Okay. Ok. Any other points? Anyone? Andreas. Andrés?
Dated, sorry, I didn't understand your question. We're in 2014 and the question is, Não entendi a sua pergunta. Nós estamos em 2014 e qual é a pergunta? yes. I don't know if you were here in the 12 to 14 period. Não sei se você já estava no movimento nesse período de 2012 a I don't remember 2014, anybody being called a second angel back then. mas lá atrás eu não lembro de ninguém ser chamado de segundo anjo. That person wasn't for sure. A pessoa que deu a mensagem com certeza não foi. Não foi chamada de anjo. Okay, so it wasn't recognized, but it was like it was a real angel, but nobody recognized. Então, é um anjo real, mas ninguém reconheceu esse anjo. Okay, so if you don't recognize an angel, what do you have to assume? That they're not an angel? Então, se você não reconhece o anjo, você tem que assumir que não é um anjo, então. Agree? Concorda? In hindsight, you can see that you're wrong, Olhando bem, você consegue but in real ver que você time, está errado. Mas em tempo you can't real, be wrong, can you? você não pode estar errado. Pode? Can't be wrong if you don't know. Você não pode estar errado se você não sabe. Say that again. I'm not the only person who's defining it. We should all be able to define what angels are. They're people who have a message. Eu não sou a única pessoa definindo isso. Todos deveríamos conseguir definir. O anjo é a pessoa que They have tem all uma the mensagem. characteristics given to us in Revelation 14. E tem todas as características que nos é dado em Apocalipse 14. And in real time, E em tempo real, how do you know if that person is an angel or not? como é que você sabe se essa pessoa é um anjo ou não? That you can't. That's the point I want us to see. Você não pode, e é o ponto que eu quero que a gente So veja. at that time, the person may or may not have been an angel, Então, naquele momento, a pessoa talvez era ou não era um anjo. if you go with the 2012 date, Se a gente vai com a data de I think it's nearly 2012, 6 or 7 years afterwards that it's recognized. eu acho que é apenas 6 ou 7 anos depois que a pessoa é reconhecida. Which is a long time afterwards. E é muito tempo depois. Yes, it's about people's perception of the quality of that message. Sim, é sobre a percepção das pessoas em relação à qualidade dessa mensagem. When I asked the following question, Quando eu fiz a if seguinte you're in that pergunta, history, who would you have believed? se você estivesse nessa história, em quem você iria acreditar? Number one or number two? Primeiro ou At segundo? last campaign, almost everybody said they'd believe number two Quase todos diriam que na última campanha because they quase toda a said gente we know disse that was que the iria pelo truth. segundo. Porque disseram, nós sabíamos que essa era a And verdade. I tried to show them the fallacy of that position. E eu tentei mostrar a falácia dessa posição. You can't follow number two, Você não pode seguir o segundo. can you? In 2012-14 history, you can't follow that member. Em 2012 e 14, nessa história, você não You're poderia ter obliged seguido to follow esse the membro. angel. Você era obrigado a seguir o anjo. Otherwise, you're in rebellion, aren't you? Porque senão você estaria em rebelião, certo? Yeah, we all agree with that. Vocês concordam com isso? Agree with that, Blessing? Blessing, você concorda? Go ahead. So, somewhere here, Então, algures por aqui, Elder Tess said that the movement failed in the history of 2012 to 14.
Anciates diz que o movimento falhou nessa história de 2012 a 2014. Would it upset people or confuse them if I call that the formalization and the close? Não sei se isso vai... As pessoas não vão gostar ou se vão ficar confusas se eu chamar isso de formalização e fechamento. Shut door. Fechamento da porta. Hopefully that doesn't confuse anybody. Espero que isso não vos So confunda. Elder Tess said the movement failed then. Carry on. Anciates diz que o movimento falhou nesse período de tempo. So break that down slowly. How was it a failure on whose part? Então, So foi uma how was it falha a na parte failure de on quem? the part of the members? Então, como é que foi uma falha da parte dos I'm just going to call membros it in 2014. em 2014? Why had the members failed? Por que que os membros falharam? Okay, so I think I'm vaguely familiar with what you've said. Eu acho que eu estou vagamente familiarizado com question. o que você mencionou. 2014, Então, a how pergunta or why 2014, did, I'm going to call it como number ou 3, porquê? Eu vou chamar o The número movement. 3, movimento. how or why did the movement fail? Como é que That's o question one. movimento falhou? É a primeira pergunta. Carry on. Or is that it? Continuo. Okay, so does everybody understand what's going on here? 1 second. Então, vocês entendem o que está acontecendo aqui? I think that's accurate to the history of what Elder Tess spoke of. Eu acho que isso está de acordo com a história que a Anciates falou. If I were to ask you your own question, Então, se eu te perguntasse a sua própria pergunta, do you believe the movement failed? você acredita que We're o defining movimento movement as falhou? number 3. Estamos definindo o movimento como esse terceiro. So in 2014, you listened to the angel Então, em 2014, você as ouve a o general anjo member. como um membro Got that geral, correct? certo? Oh, okay. Sorry. You've obeyed Elder Tess's statement of that history, Você iria obedecer o discurso da Anciates em relação a essa história. and you said, "I've accepted it, but I didn't understand." E você disse, eu aceito, mas não entendo. Is that just a shorthand version of saying I disagree with her? Essa é a sua versão mais curta de dizer que você discorda dela? Okay, so we'll say that. Então vamos dizer isso. So you don't agree with what she said. Então você não concorda com o que ela So the disse. question was, A pergunta foi, did number 3 fail? será que o terceiro falhou? You're saying they didn't. Você está dizendo que não. So you said, how is it possible for the general membership to see things any differently Então, você diz, como é que é possível para a liderança em geral ver as coisas de forma diferente? which is a shorthand version of saying you disagree with her? É a sua versão mais curta de Ok. dizer que você discorda Um, dela. Anyone else? Outra pessoa. Yeah, no, it's fine. I just want to give other people an opportunity, which they won't take. Go ahead, Curtis. Curtis. So add to what Blessing said. Acrescentando ao que o Blessing disse, So 2012 is Moses striking the rock 2012 seria Moisés quebrando a rocha. Okay.
So Moses striking the rock is a failure of number 1, which is the Moisés angel, quebrando a rocha seria a falha do número 1, que é o anjo, not of number 3, the não do terceiro, congregation. que é a congregação. Okay, so just give me 1 second. So we're in the year 2012, Então, estamos no ano 2012, and this is Elder Tess, que temos o anciã and this Tess, is Moses temos striking the aqui rock, Moisés quebrando a rocha. and that's a failure Isso seria uma falha on his part. da and it parte dele, And it cost him his life, that did, didn't it? e que custou a vida dele. Not of the congregation. Não da congregação. If that's the case, Se esse é o why caso, would she blame the congregation? por que que estamos culpando a congregação? Por que que Okay, ela so, estava so culpando a Curtis says congregação? he's not clear that she did, Curtis diz que não está claro se ela culpou, se a anciã Tess culpou a congregação, but he wanted to remind us of that story, mas queria nos lembrar dessa história, that application. dessa aplicação. Andres, Andrés? if we're supposed to listen to the angel, Se nós and in deveríamos ter this ouvido history of o 14, anjo, it was the first, e nessa história de 2014 foi o primeiro, so I think the question is, então eu acho que a how did pergunta this é, member como é que esse membro dare to stand in rebellion to the angel? teve coragem de estar em That's the question. rebelião Yeah? contra um anjo? How Essa é dare a a member pergunta. stand up in rebellion to an angel? Então, como é que a pergunta é, como é que um membro teve coragem de se So, levantar em again, rebelião contra I know um we all anjo? haven't watched it, but we discussed that question also at the last camp meeting. Eu sei que nem todos vocês assistiram, mas nós já abordamos essa pergunta And na I want última to say, campal da África do I want Sul. to answer the question this way. E eu quero fazer a pergunta da seguinte forma. You have an angel, and Você they tem have a anjo responsibility. e eles têm If uma they don't do their responsabilidade. job, Se não fizerem o seu trabalho, they get into trouble like Moses did. vão estar em problemas tal Okay. como Moisés. So they have one job function Então, eles têm uma função, in um two trabalho, parts. em duas One of partes. them is that they have, we'll just call it a message or a mission. Uma delas é que eles têm uma mensagem ou uma missão. Hope we can conceptualize that. Eu espero que a gente And consiga connected to that, conceitualizar isso. E conectado a their isso, role in life is to protect the flock, o papel nessa vida é proteger as ovelhas, the o congregation. rebanho, a congregação. So that's their job function. Então, esse é o seu And trabalho. then number 3, the flock, the Terceiro, congregation, the general A membership. congregação, o rebanho, os membros What's gerais. their job function? Qual é a função dessas pessoas? To obey the angel. That's all they're Obedecer allowed to ao do. anjo. É a You única can, coisa que you lhes can é find various permitido models in the fazer. inspiration. Você consegue achar vários modelos na inspiração. If the angel's an under shepherd, Se os the anjos flock são know como the voice um of the pastor, shepherd and follow the shepherd wherever the shepherd takes them. o rebanho conhece a voz do pastor e os segue para onde ele os levar. Are we all okay so far? Até aqui, tudo Okay, bem? so the question was it, whose question was it? Andres' question. Now it comes Essa to foi a number pergunta do 2, Andrés. dismember.
Agora, o número 2, em relação ao membro. What's their responsibility? What's their job function, their role? Qual é a responsabilidade do membro? We'll Qual é a go with função desse their membro? responsibility. Vamos falar da sua We've responsabilidade. worked out the responsibility of an angel, of the general membership. Já falamos da responsabilidade de um anjo They're in bed with one another. e agora Number dos 1 and membros 3, em geral. Mas the o angel primeiro and e o the 3 general membership. vão juntos, o anjo e os What's the membros em geral. responsibility of the individual? Qual é a responsabilidade do indivíduo? Anybody? Number 2, the individual member. O que o segundo, o membro, o indivíduo deveria fazer? Remember, everything's got layers. Lembre-se que tudo tem camadas. On one level, number 2 is part of number 3, remember? A um certo nível, o segundo é parte do But we've número 3, separated them. mas nós os separamos. So when you take that person on their own, what's their responsibility? Então, essa pessoa sozinha, qual é a responsabilidade dela? Who was that? Who? Okay, so their responsibility as an individual Então, como um indivíduo, a responsabilidade to- dessa pessoa be critical about the message and to understand it. é ser crítica em relação à mensagem e entendê-la. What else? Mais alguém? Curtis? Curtis? So to understand the message and to build upon it. Entender a mensagem e construir em cima dela. Blessing? Blessing? Maybe we. So isn't it about that they're standing in rebellion per se? Então, talvez não é eles estarem em rebelião em si. That happens later. Isso acontece mais tarde. What's their overall, their general responsibility? Em geral, qual é a responsabilidade? If you're not sure, then follow through with your thought. Se você não tem certeza, então siga com o Seeing seu as they're in pensamento. rebellion, you said? Você One second. disse, vendo que estão em They have to rebelião, justify their position. tem que justificar a sua posição. Okay, so let's walk through this together. Ok, então vamos caminhar juntos. Once they're in rebellion, Uma vez que estão em rebelião, an effect happens. They have to do something. o efeito acontece, eles têm que fazer algo. How did they get in rebellion? Como é que eles chegaram a essa rebelião? They examined the message Examinando a and they mensagem said what? e When disseram they o quê examined it. quando a examinaram? They said the message is not correct. Disseram que a mensagem message não of the está angel. correta. A mensagem do So they're anjo. going to fight against that message, Então, disseram, vou lutar come contra up essa with their own mensagem, message, criar a sua própria and now they're mensagem in rebellion. e How acrescentam it a goes? rebelião. So É my assim? question to everybody, Então, a minha pergunta para vocês is that their responsibility? Because that was my question. é essa a responsabilidade desse membro? Porque essa era a minha pergunta. Is that their responsibility? É essa a responsabilidade? Blessing said yes. Blessing disse Almost. que sim. Didn't say it's their responsibility. Said that's just what happened. Não disse que era a responsabilidade, mas disse So I que foi haven't isso que asked them about the aconteceu. legality of that. Eu ainda não perguntei a legalidade disso. Is it legal for individual members Será que é legal para membros individuais? we were told to critically examine the message. Foi nos dito que deveríamos analisar criticamente a mensagem. So what's the point of critically examining the message Então, qual é o ponto de analisar uma mensagem if you're not going to take the criticamente? next step? Se você não vai dar o próximo is? passo, que é Rebellion. If you don't rebelião. like the message. Se você não gosta da mensagem. Okay, so
Curtis said their job. Então, o Curtis disse que o I used a trabalho softer dessa word before, their pessoa. responsibility. Antes eu usei uma palavra mais leve, So the problem in responsabilidade. this dynamic, this relationship between these three elements O problema dessa dinâmica entre esses três is elementos collectively é you're required to obey. coletivamente são requeridos a obedecer, But individually, mas de forma As a individual, como you're pessoa, required to prove all things, você tem que provar todas as and coisas hold fast that which is true. e manter ou segurar aquilo que é verdade. Or as Martin Luther said, Ou como Martim he say? Lutero disse, o que é que ele disse? we'll go with sola scriptura, which is okay. Vamos com só a escritura, que está bem, só a escritura. And so what did they tell him to do? And what does he say to them? Que disseram a ele? When the E o first que angel ele says, respondeu a just essas bow, pessoas? Quando o primeiro anjo diz, se curve, He- ou se prostre, he says, I can't, ele diz, não because he says it's posso, dangerous porque ele diz, é perigoso for an individual que um to go indivíduo against their conscience. vá contra a sua consciência. We could do a study on what the conscience is, Poderíamos até fazer um estudo em relação ao but the que é responsibility consciência, of that one person, that member, is not to go against their conscience. mas a responsabilidade desse membro não é ir contra a sua consciência. And if you think this relationship between these three elements is strange, Se você acha que o relacionamento entre esses três é estranho, then you don't understand the glory of the United States, então você não entende a glória dos Estados Unidos. the tension that it has to deal with. A tensão com que tem que lidar. And what is that tension that it has to deal with? Because it has those three elements. E qual é essa tensão que precisa Who's the lidar? angel? Porque tem esses três elementos. Quem é o anjo? The president, the executive branch, Presidente, federal government, three things. o ramo executivo, o governo. Number three is the whole country, the people. Terceiro é tudo, são as pessoas, Number two, o país. No you could argue with the segundo, states or the individual. podemos dizer os estados ou And it's the o tension indivíduo. between my rights E é tensão entre os meus and the rights direitos of the whole country, the e os population. direitos de toda a That população, todo o tension that país. lies between groupthink and individual freedom. Essa tensão que está entre pensar em grupo ou a So I want us to liberdade see grupal. that Então, eu quero que a gente this veja tension isso, exists, que essa tensão it's existe, required to be there, é and requerido que every esteja once in aí, a while e de it vez em causes quando problems causa problemas. when that member Quando esse and the membro angel e o anjo butt horns with one another. batem de frente. But number three, Mas o terceiro, I contend that their only obligation is to follow the angel, not the member. eu diria que a sua única obrigação é seguir o anjo, não o membro. Responsibility of the general membership is to follow the angel, not the member. Em geral, a responsabilidade é seguir o anjo e não If you agree with that, membro. Se vocês then concordam this com isso, question that Blessing asked here então essa pergunta que foi feita aqui pelo Blessing says that the general membership did not fail in the 2014 history. diz que, então, em geral, os membros não falharam na história de 2012 a 2014. It was the angel that failed, Foi o anjo que falhou, not the membership. não os membros. And if we were to take this model that Elder Tess gave us,
E se a gente fosse pegar nesse modelo que a Anciates nos deu, She clearly speaks here of the angel failing. ela aqui fala claramente que And foi if o that's anjo the que falhou. case, E se esse é o then caso, maybe we could give her the leeway or the license então a gente poderia dar a ela a when she licença said here, quando ela disse the aqui movement, que o movimento, maybe she meant the leadership. talvez ela quis dizer a liderança, Those who were in charge, who were leading the movement. aqueles que estavam Maybe na we could do liderança, that. estavam liderando o movimento. Talvez Otherwise, podemos fazer isso. I want us to Se see. não, eu quero que a gente veja. So I'm saying I agree with Blessing. Eu digo que eu concordo com o Blessing, I can't work a model here mas eu não consigo trabalhar in the aqui um modelo 2014 history where the members fail. onde na história de 2014 os membros falham. Either the message was kept kept hidden, Ou a mensagem ela foi escondida, or if they knew about it, ou se sabiam sobre ela, angel deveriam ter seguido o anjo, duty to do that porque era dever, as obrigação much as it fazer is the isso. duty of that individual member to fight against the angel. Da mesma forma que é a obrigação desse indivíduo lutar contra esse mesmo Any anjo. questions on 14? Alguma pergunta em relação a 2014? Members, I'm saying in 2014, members like Estou sheep dizendo que don't em have a 2000, functioning brain. estou dizendo que em 2014 membros, tal como o rebanho, não têm um cérebro funcional. Their only job is to obey. A sua única função era obedecer. We'll go with 2014 first. Primeiro vamos falar de Do you agree with 2014. that? Você concorda com isso? So now you're bringing in the subject of equality. Agora você está trazendo a questão de There was igualdade. equality then. Lá atrás havia igualdade, Like today, tal isn't como practiced hoje very well. não é praticado muito bem. We might have improved, Talvez a but gente it's tenha only an melhorado, incremental improvement. mas apenas We é had equality uma then. melhoramos de forma My incremental. question is, do you Mas agree lá that atrás their tínhamos only igualdade. obligation is to follow the angel in 2014? A pergunta é se você concorda que a única obrigação era seguir o anjo em 2014. Because what you can't do is jump to 24. Porque o que você não pode fazer é You break pular the para rules. 24. Você quebra as That's why we regras. use methodology. Por isso a gente usa I want us metodologia. to be clear. Eu quero que a gente Hopefully we esteja are. claro. Eu espero que sim. The reason we do this, compare and contrast, A razão pela qual a gente is faz based esse upon one comparar e premise. contrastar é baseado numa premissa. Maybe more than one, but what is the premise that it's based upon? Talvez mais que uma, mas qual é essa premissa? Curtis? The thing that you want to analyze, you don't know. A coisa que a gente quer analisar, a gente não conhece. So it's based upon a premise. If you're looking at something and you don't know, Então, está baseado na premissa que se você está olhando You para go algo to e você não conhece, a model that you do você know vai the para um answer to. modelo ao qual você já sabe qual é a resposta. And the one that you go to, E if aquilo you're para o good, qual você vai, you se você choose for a bom, story você escolhe uma história that has all the same properties as the story that you don't know the answer to. que tem todas as propriedades da história que você não tem a resposta. Unless you do that, A menos que você faça you're isso, always going to struggle to know whether or not your conclusions are right or wrong. você sempre vai ter dificuldade de saber se a sua conclusão está certa ou errada. We can't look at our current history and think that we know things.
Não podemos olhar para a nossa história atual e achar que a gente sabe We das can't, coisas. and we can't go to 40 and say we don't like that version, so we don't want to apply it now. E não podemos ir para 2014 e dizer, eu não gosto dessa versão, então eu não quero usá-la agora. Are we all okay with that? Todos bem com That we would isso? rigidly stick to that principle. Que de forma rígida nós iríamos nos manter com esse princípio. Even if you don't like the answer. Ainda que você não goste da resposta. Natalie? Natalie? We're comparing and contrasting, Nós estamos comparando e and as soon as you contrastando. say it's different, E uma vez que você diz que é then you need to diferente, throw this all away. então você precisa jogar isso tudo fora. I'm saying we have equality. I don't know what equality has to do with this, but we did have it. Eu não sei o que igualdade tem que ver com isso, mas eu estou dizendo que a gente tinha igualdade. You said today Você disse que hoje individual members have a right to rebel. membros individuais têm esse Yes. direito de se rebelar, sim? I'm saying go to 2014, Eu estou dizendo vá para 2014 and it's your obligation, your duty to rebel. e é sua obrigação, o seu dever se You're rebelar. required to do that. Era requerido que você fizesse isso. I can't be the individual. O Can't be indivíduo. clearer than that. I don't think. Eu acho que eu não posso ser mais So if claro you que rebel, isso. then you rebel now. Se você se rebelou lá atrás, você Maybe it se doesn't rebela end up agora. with rebellion, Talvez não termina em but you rebelião, follow your conscience mas você segue a sua and consciência. you don't listen to anybody Você não escuta ninguém as the individual. como So indivíduo. congregation, you're not A allowed to do that. congregação, como congregação, você não é And if you're permitido asking, fazer well, isso. I'm confused now. E se você está dizendo, agora eu estou confuso, Good. Because it's what real life is all about. que bom, porque isso The é rights do of que the se trata a individual vida compared to real. the rights of the group. Os direitos do indivíduo em comparação aos direitos do grupo. Oh, good. Oh, good. Yep. So our time is ended. Então, estamos. We have O how tempo long a break? terminou. Nossa pausa é de quanto tempo? So we'll get back together at 10:30 local time. Então, daqui a 15 minutos, 15-minute break. vamos voltar. Temos uma pausa de 15 Let's pray. minutos e continuamos. Vamos orar. Dear Lord, we thank you Querido Deus, nós te agradecemos that we have the privilege e nós temos o of being able privilégio to talk openly and frankly de poder falar abertamente e francamente with one another uns com os and with outros you, e contigo. that you allow us, Que tu nos permites, even despite our ignorance and our mortality, independentemente da nossa ignorância e mortalidade, to question your wisdom questionar a tua sabedoria and your immortality. e a tua imortalidade. Thank you in Jesus' name. Agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém.